Na noite de 2 de setembro de 1998, o voo Swissair 111 decolou do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, com destino a Genebra. A bordo estavam 229 pessoas. Não havia nenhuma razão para preocupação. Era um MD-11 da Swissair, uma das companhias aéreas com melhor reputação de segurança do mundo. O clima estava bom. A rota era rotineira. 53 minutos depois, o avião estava no fundo do Oceano Atlântico, a 6 quilômetros da costa da Nova Escócia, no Canadá. 229 pessoas mortas. Nenhum sobrevivente. A investigação que se seguiu revelou que a causa do acidente não havia sido uma falha mecânica repentina, nem um erro humano óbvio, nem condições meteorológicas extremas. O que derrubou o Swissair 111 foi um incêndio que começou em um sistema de entretenimento instalado na primeira classe, e que se alastrou silenciosamente pelo espaço acima do teto da cabine por quase 15 minutos antes que a tripulação percebesse o que estava acontecendo. E quando perceberam, tentaram seguir o procedimento correto. Mas o procedimento correto era baseado em suposições que estavam erradas. E essas suposições mataram 229 pessoas. Essa é a história do voo Swissair 111. A história de um incêndio que o manual de emergência não havia planejado, de uma decisão que custou tempo fatal, e de uma descoberta técnica que mudou para sempre como aviões são construídos. Capítulo 1. O voo e o cheiro. O capitão Urs Zimmermann tinha 58 anos e mais de 10.000 horas de voo. O copiloto Stefan Low tinha 42 anos. Ambos eram pilotos experientes, treinados pela Swissair, que era considerada uma das operadoras mais rigorosas da aviação comercial europeia. O voo decolou às 8h18 da noite, horário de Nova York. A subida foi normal. A rota levaria o avião sobre o nordeste dos Estados Unidos, depois sobre o Atlântico em direção à Europa. Às 10h18, com pouco mais de uma hora de voo, o copiloto Low relatou à equipe de cabine que havia um cheiro estranho no cockpit. O cheiro foi descrito como esfumaçado, como se algo estivesse queimando. Esse é o primeiro momento crítico da sequência de erros e azar que levaria ao desastre. O cheiro veio do sistema de ventilação do cockpit. Isso significava que fosse lá o que estivesse queimando, estava acima da cabine, no espaço onde ficam os dutos de ar-condicionado e os sistemas elétricos. Um lugar que os passageiros nunca veem. Um lugar que a tripulação não pode acessar facilmente em voo. E um lugar onde um incêndio pode se propagar por muito tempo antes de ser detectado. Capítulo 2. A decisão de desviar. Às 10h25, 7 minutos após o relato do cheiro, os pilotos declararam uma situação de emergência à Central de Controle de Tráfego Aéreo de Moncton, no Canadá. O voo Swissair 111 estava sendo desviado para o Aeroporto Internacional de Halifax, o mais próximo disponível. Mas então veio o segundo momento crítico. O protocolo de emergência para a fumaça no cockpit do MD-11 incluía uma etapa chamada dump de combustível. Porque o avião havia decolado há pouco mais de uma hora de Nova York carregando combustível para uma travessia transatlântica, ele estava muito mais pesado do que o peso máximo de pouso permitido. Pousar com excesso de combustível pode danificar o trem de pouso e potencialmente causar um acidente adicional. O protocolo dizia para lançar combustível antes de pousar. O capitão Zimmermann decidiu seguir o protocolo. Às 10h26, ele comunicou ao controle que precisava de tempo para lançar combustível antes de pousar. O controlador indicou uma área sobre o oceano onde o lançamento era permitido. O avião virou em direção ao oceano. Começou o lançamento de combustível. E durante esses minutos em que o avião estava sobre o oceano, afastando-se de Halifax, o incêndio no espaço acima da cabine continuou se propagando. Os investigadores calcularam depois que se o capitão Zimmermann tivesse pousado imediatamente, sem lançar combustível, o avião teria aterrissado com danos mínimos e nenhum passageiro teria morrido. Pousar com excesso de combustível é arriscado. Mas o incêndio que estava se propagando era letal. O protocolo estava errado para essa situação.
Mas Zimmermann não tinha como saber disso. Capítulo 3. O incêndio que ninguém via. Enquanto o avião lançava combustível sobre o oceano, o incêndio no interior do teto da cabine continuou crescendo. A investigação descobriu posteriormente que o fogo havia começado na fiação do sistema Panasonic In-Flight Entertainment instalado na primeira classe. Esse sistema havia sido instalado como uma modificação após a fabricação original do avião. A fiação era recoberta por um material isolante chamado Kapton, que era inflamável. E o teto da cabine do MD-11 era forrado por um material chamado Mylar, que também queimava. Esses materiais haviam passado por todos os testes de certificação. Mas os testes de certificação eram feitos em condições controladas, com amostras pequenas de material. Um incêndio real em um espaço confinado com ventilação forçada se comportava de forma completamente diferente. O Mylar queimava rapidamente. O incêndio se propagou ao longo do teto da cabine, invisível aos passageiros e à tripulação, alimentado pelo fluxo de ar do sistema de ventilação. Às 10h31, os pilotos relataram fumaça visível no cockpit. Às 10h33, as luzes do painel começaram a falhar. Sistemas elétricos começaram a ser desativados. Capítulo 4. Os últimos minutos. À medida que os sistemas falhavam, os pilotos perderam controle sobre instrumentos críticos. O horizonte artificial, que mostra a atitude do avião em relação ao horizonte, ficou inoperante. O piloto automático desligou. Sistemas de navegação começaram a falhar um a um. Às 10h25, o controlador de tráfego aéreo tentou contato com o Swissair 111. Não houve resposta. O avião mergulhou no oceano às 10h31. A velocidade de impacto foi de mais de 300 km por hora. A força do impacto foi tão intensa que o avião se desintegrou completamente ao tocar a água. Fragmentos do casco foram encontrados em uma área de mais de 2 km². 229 mortos. Nenhum sobrevivente. Capítulo 5. A investigação. A recuperação dos destroços do fundo do oceano durou meses. Mergulhadores do Canadá e da Suíça trabalham em águas frias e escuras para recuperar fragmentos do avião, os equipamentos de voo e os corpos das vítimas. A caixa preta foi recuperada. O gravador de voz da cabine captou os últimos momentos dos pilotos. As transcrições das comunicações revelaram exatamente a sequência de eventos. A investigação concluiu que a causa primária do acidente foi o incêndio na fiação do sistema de entretenimento. A causa contributiva foi o uso de materiais inflamáveis no interior do teto da cabine. E o fator agravante foi a decisão de lançar combustível antes de pousar, que deu tempo ao incêndio para crescer até o ponto de comprometer os sistemas críticos do avião. O relatório final foi devastador para a indústria aeronáutica. Revelou que o material Mylar, amplamente usado em aviões da época, era inadequado para uso em áreas onde poderia ser exposto ao calor de uma falha elétrica. E que os procedimentos de emergência para a fumaça em cockpit haviam sido desenvolvidos sem considerar o cenário de um incêndio oculto que se propagava rapidamente. Capítulo 6. As mudanças que vieram depois. O acidente do Swissair 111 gerou uma das maiores revisões de segurança da história da aviação comercial. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e as autoridades regulatórias europeias emitiram uma diretriz obrigando a substituição de todo o material Mylar nos aviões comerciais em operação. O processo levou anos e custou bilhões de dólares à indústria. Os sistemas de entretenimento instalados nos aviões passaram a ser submetidos a testes muito mais rigorosos, incluindo testes de propagação de chamas em condições que simulassem um incêndio real em espaço confinado. Os procedimentos de emergência para fumaça em cockpit foram reescritos em todo o mundo. A nova diretriz era clara: em caso de fumaça de origem desconhecida, a prioridade absoluta é pousar o avião o mais rápido possível, independentemente do peso de combustível. O risco de um pouso com excesso de combustível é menor do que o risco de um incêndio não controlado. O Kapton,
o material de isolamento da fiação que havia iniciado o incêndio foi retirado de uso em aplicações aeronáuticas críticas. Capítulo 7. O legado das 229 vidas. A cidade de Bayswater, na Nova Escócia, fica a menos de 10 quilômetros do local onde o Swissair 111 caiu. Os pescadores locais foram os primeiros a chegar à cena, na madrugada de 3 de setembro, e o que encontraram marcou para sempre as suas vidas. A comunidade local recebeu os corpos, ajudou nas buscas, e sustentou os investigadores durante os meses de trabalho. Um memorial foi construído no local, com vista para o oceano onde o avião caiu. Nas décadas seguintes, familiares das vítimas voltaram a Bayswater todos os anos, no aniversário do acidente. A relação entre as famílias das vítimas e a comunidade local tornou-se um dos aspectos mais comoventes da história do Swissair 111. O capitão Zimmermann e o copiloto Low, cujos corpos foram recuperados dos destroços, foram subsequentemente investigados quanto à decisão de lançar combustível antes de pousar. A investigação concluiu que ambos haviam seguido o protocolo vigente. Não foram culpados. Foram vítimas de um sistema de segurança que havia falhado. Conclusão. O acidente do Swissair 111 é uma das histórias mais perturbadoras da aviação moderna porque não é uma história de incompetência ou negligência. É uma história de um sistema que funcionou exatamente como projetado, e mesmo assim falhou de uma forma que matou 229 pessoas. O material usado no teto havia passado em todos os testes. O sistema de entretenimento havia sido certificado. Os pilotos seguiram o protocolo. O controlador de tráfego fez tudo certo. E 229 pessoas morreram mesmo assim. Isso é o que torna essa história tão difícil de aceitar. Porque implica que a segurança nunca é absoluta. Que os sistemas que acreditamos nos proteger têm limitações que às vezes só descobrimos quando as consequências são irreversíveis. A aviação moderna é muito mais segura por causa do Swissair 111. Os materiais são diferentes. Os procedimentos são diferentes. Os testes são mais rigorosos. Mas o preço dessa segurança foram 229 vidas.